Tem gente que vê as imagens e os vídeos produzidos de decoração na internet e acham que nunca vão conseguir colocar isso em prática ou comprar esses produtos para suas casas. Mas a Silvani e o Lafayette de Taubaté mostram que, com criatividade, a gente consegue realizar qualquer tipo de obra na nossa casa. Você não perde por esperar, porque a entrevista dessa semana é incrível. A gente volta já. Então, pessoal, a gente está aqui agora com a Silvani e o Lafayette de Taubaté, que vão contar como é que eles deram uma repaginada completa no quarto. Foi uma ideia muito legal que a Silvani teve pela internet. Conta pra gente, Silvani, como é que você descobriu essa ideia da cabeceira que acabou sendo o ponto fundamental da mudança no quarto todo? Então, eu vim morar aqui nessa casa e, assim, eu não gostava muito do jeito que estava o meu quarto. E aí eu tenho uma amiga, a Carol Claro, que ela é designer de interiores, ela é arquiteta também. E eu falei para ela, eu queria dar uma mudada no meu quarto, e ela já tinha umas ideias assim, de fazer, né? Faça você mesmo. E ela falou assim: manda um vídeo do seu quarto para me dar uma olhada, para eu dar uma olhada e a gente vai ver. E eu procurando, aí fiz o vídeo, mandei o vídeo para ela, e eu procurando alguma coisa na internet, achei a cabeceira mosaico. Aí eu mandei a foto para ela, e aí foi onde surgiu toda a ideia. Aí eu comecei a procurar assim, o tecido e tudo mais, e a gente chegou assim ao ponto que para mandar um profissional fazer ficaria muito caro aqui na minha cidade. Então a gente resolveu fazer, faça você mesmo, né? Aí essa era a ideia. E aí, assim, mesmo eu fazendo, não estaria assim num preço legal porque o MDF aqui estava muito caro para fazer, porque minha parede tem 3,30 m por 1,10 m. Então, eu assisti vários vídeos na internet, como fazia e tudo mais, e achei um vídeo que uma moça fazia à base de papelão. E aí foi aonde eu tive a ideia de fazer a base de papelão. Mas daí, mesmo assim, nessa base que ela fazia, ela usava espuma. E aí eu fui ver o método da espuma, tal, da fininha, tal, e mesmo assim ficou caro para mim fazer. E aí eu tive a ideia de fazer com manta acrílica. E aí foi quando eu comecei a desenvolver e mandar fotos para ela e tudo mais. Aí foi essa a ideia que eu tive através de uma foto da internet. Então, quem está assistindo a gente pode ver as imagens, como era o quarto antes. Você tinha uma cama de madeira, é isso? É uma cama box com uma cabeceira de madeira. Ok. Você manteve essa cama e só tirou a cabeceira ou você aproveitou para trocar a cama? Não, eu só tirei a cabeceira mesmo, eu aproveitei a cama. Que era uma cabeceira de madeira maciça mesmo, né? Não, ela MDF mesmo. MDF, tá. Ok, Isso, era ok. uma. Aí você, pesquisando pela internet, achou uma foto que você falou, pô, eu quero uma cabeceira como essa, eu quero uma cabeceira com essa cara. E aí, Isso. conversando com essa sua amiga, ela deu um projetinho para você, e a partir desse projetinho, você foi buscar na internet gente que fazia em casa essa cabeceira. Você chegou a orçar E isso, te entregando a obra pronta? cheguei. E aqui na minha cidade eu fiz vários orçamentos e o mais em conta que eu achei foi R$ 450 o metro quadrado da cabeceira, nesse estilo que eu gostaria. O E metro aí, quadrado, como a sua parede é uma parede larga, ia sair um valor significativo, né?
Aí eu falei, ah, não, não dá. Para mim, no momento, para mim, não dá. Daí foi quando eu comecei a ver, até ela me sugeriu também, ela mandou uns links tal, de pessoas que faziam mesmo a cabeceira, né, no YouTube e tal, e eu comecei a assistir. Mas só que lá, os links que ela me mandou, a base era de MDF. E assim, como tem 3,30 m por 1,10 m, para eu mandar cortar mesmo as plaquinhas tal para fazer o mosaico, ia ficar assim um pouco, né, um valor bem significativo. Então eu preferi não fazer. Eu até fiz alguns orçamentos na época e aí eu preferi procurar outro jeito. Aí O foi quando eu normal, o vi normal, então, é você fazer essa cabeceira com MDF e espuma. E aí o tecido final. isso. O ideal é esse. Mas daí, como assim, eu só queria dar uma repaginada assim rápida, sem gastar muito, e aí eu preferi procurar outros vídeos. E foi quando eu achei um vídeo, uma moça fazendo com a base de papelão. Aí eu comecei a assistir o vídeo, eu falei, nossa, que interessante. Ela falando que pegou a caixa e cortou a caixa nas medidas e tal, mas só que ela colocava a espuma, ela não colocava manta acrílica. E aqui na minha cidade também a espuma não, assim, a espuma mais fininha que tinha não estava assim, num valor legal. E foi quando eu tive a ideia de fazer com a manta acrílica. E aí eu falei assim, manta acrílica é baratinho, então vamos de manta acrílica. E aí foi quando eu comecei a cortar nas medidas que ela tinha me passado, colar e fiz o teste de duas e ficou legal. Eu falei, então é assim mesmo, e é só para dar um visual legal no quarto e foi fazendo. E aí Lafayette, chegou essa no sua esposa aí não é fácil, não, hein? Ela pesquisa tudo. Ela é muito delicada, hein? Ela é muito criativa, ela corre atrás, então, Quando ela inclusive, falou que ia fazer essa ela cabeceira fazendo aí com papelão, você acreditou? papelão, eu achei que não ia funcionar. Sofreu um pouco, mas ela acertou. A minha participação aí foi só nos abajures, só. Porque o resto foi tudo ela que fez. Entendeu? E aí, mas como é a que você fez para espuma. conseguir os papelões? Então, daí a gente estava vendo a pintura da parede, né? Eu fui e comprei o suede, azul marinho que eu gostaria, e aí a gente, que cor que a gente vai pintar para dar certo e tudo mais. Eu falando com a Carol o tempo inteiro no WhatsApp, e aí eu fui na Leroy Merlin. Aí chegamos lá, vamos decidir que cor que vai pintar a parede e tudo mais. E aí, quando eu fui, aí chegamos ao tom que eu gostaria, né? Que ia ficar legal e tudo mais. E na minha ideia, desde o começo, eu falava para ela que eu queria pintar, eu acho muito lindo o rosa antigo, que está muito em alta, né? Essa cor. Eu acho maravilhosa essa cor. E aí eu falando para ela, tal, eu queria pintar meu quarto de rosa antigo, tal. Aí vamos lá e ver a tinta. Aí chegamos no tom da tinta, né, da cor que eu gostei mais, que combinava com o azul marinho. E aí, passando no caixa, comprei a tinta e as arandelas também. Aí eu olhei assim, lá na Leroy Merlin, tinha um cesto cheio de caixa, aquelas caixas grandes, né? Tal, e eu estava sozinha até esse dia. E aí eu falei assim para a moça, nossa, moça, caixa grande, boa, né? Eu posso pegar algumas, tal? Ela falou assim, pode, fica à vontade. Estava lotado de caixa lá. Aí eu falei, posso pegar a mesa? Ela, pode. Aí levei a tinta no carro, voltei. Mas eu enchi tanto carro de caixa que no trajeto da Leroy Merlin até minha casa, é pela Dutra, né? E assim, eu olhava, não conseguia nem ver o retrovisor, porque de tanta caixa que tinha no carro. Porque, assim, como era uma parede grande e eu queria pegar as partes inteiras das caixas para não ter dobradura, então o que eu pude pegar de caixa grande, eu enchi o carro. Aí, quando eu ia mudar de faixa, tinha que olhar pelo retrovisor da lateral, porque do centro do carro não tinha jeito. Quer dizer que todo mundo fala que
foi fundamental para a obra achar alguma coisa que comprou na Leroy Merlin. Você não, você conseguiu achar alguma coisa que você trouxe de graça da Leroy Merlin. Graça, de graça. E aí foi quando, daí eu cheguei aqui em casa, daí todo mundo ficou assustado, nossa, o tanto de caixa para tirar dentro do carro, né? Tá? Eu falei, isso daí vai ser a nossa cabeceira, né? E aí começamos a tirar, e aí eu comecei a medir e fazer os recortes e tudo mais, e consegui montar uma parte da cabeceira, né? Uma medida lá. E eu vi que dava certo, até mandei para ela, essa minha amiga. Ela falou assim: nossa, Sil, que legal, dá certo. Falei, dá. Logicamente que foi, né, o intuito meu foi mudar o visual do meu quarto. Logicamente que se você fazer com outros materiais, vai ter mais, né, qualidade, né? Não encostar na parede e tudo mais. É a mesma coisa da fita dupla face na hora de colar a cabeceira na parede. Quando eu fui ver a tal da fita lá, nem sei o nome da fita, para colar na parede, eu, assim, levei um susto, porque um rolo da fita custa R$ 150 aqui. Nossa Senhora! O único lugar que vende é na Leroy Merlin. Você imagina que eu vou gastar R$ 150 no rolo de uma fita? Não. Fiz o teste com a cola quente. Deu certo, tá? Olha, 2 meses e meio, a cabeceira tá lá, não caiu, não descolou, tá certinho. Então, na verdade, é assim, é você usar o que você tem. Eu gosto muito de guardar as coisas, ver, olha, hoje isso daqui não está me servindo, mas amanhã vai me servir. Até na postagem que eu fiz, teve uma pessoa que falou assim, é um trabalho inútil. Inútil para quem acha que é inútil, porque assim, você vai em casas de pessoas com condições, você vê uma cabeceira dessa que a pessoa pagou caríssimo, e tem pessoas que têm criatividade e não botam em prática, porque assim, alguém fala, mas será que vai valer a pena? Será que compensa mesmo fazer? Você olha, você entra no meu quarto com umas fotos que eu mandei para você, assim, todo mundo que vem aqui, a minha família que vem aqui, nossa, que legal que ficou. Então, o meu filho, eu tenho um filho casado que já está querendo que eu faça no quarto dele, né? Então, eu acho assim, eu gosto muito desse negócio de botar a mão na massa. Tudo que você é o meu modo de pensar. Quando você bota a mão na massa, você vê o trabalho que dá, você dá mais valor. Você dá mais valor pelo profissional também que faz. Claro, Porque claro. é fácil você comprar tudo pronto, você chegar num local e ver tudo pronto. Mas só que é mais gratificante você... Nossa, eu participei disso, eu fiz isso, tenho o meu trabalho, a minha criatividade. Isso, para mim, é o que mais importa. Silvani, esse trabalho que você fez não é inútil, é super útil. Meu Deus do céu! Além de ter deixado seu quarto lindo, nós estamos tendo aqui a oportunidade de conversar para que outras pessoas conheçam o que você fez e certamente copiem o que você fez e façam a mesma coisa nas suas casas, nos seus imóveis. Eu só queria voltar um pouquinho lá na parte da cabeceira. Então, para a gente entender. A ideia original era o tecido suede, mais a espuma, mais a madeira, um MDF ou um Eucatex, alguma coisa assim, certo? Aí você conseguiu substituir essa madeira por papelão, placas de papelão. Você substituiu a espuma por manta acrílica, né? Essa manta você comprou como ela? Como é comercializada? Ela é por metro também. É por metro? Ela é por metro. E ela tem espessura, não? Na verdade, ela tem sim. Ela tem uma mais fininha. Eu acho que são 2 medidas só. Ela usa muito em artesanato, essa manta. E você escolheu qual, você lembra?
Eu escolhi a mais grossa que tinha. Tá, ok. Assim, a gramatura dela, a espessura, eu não lembro, mas Não, tudo bem, você escolheu a mais grossa. a mais grossa que Ok. tinha E aqui na minha cidade. o tecido que era suede, você manteve suede mesmo, né? Eu mantive o suede. Eu mantive. Aqui na minha cidade, esse tom do azul marinho que eu gostei, ele é o Que é mais caro que tem. lindíssimo. É o azul marinho. Nossa, amei essa cor. É o mais caro que tem. Mas aqui na minha cidade tem até de R$ 12 o metro, dependendo da cor. Eu gastei para fazer essa cabeceira mais ou menos R$ 200 por causa do suede. Se não fosse o suede, se eu tivesse escolhido um suede mais em conta, ele sairia bem mais em conta. Ok, Porque ok. esse suede eu paguei 37, quase R$ 38 o metro. E o suéter é fácil de encontrar, não é complicado, não. Fácil. Não, não é fácil. Tanto vende em casas de material de tapeçaria, como vende em casas de tecido. Ok. Aí vamos entender. Você pegou, recortou o papelão no tamanho de cada quadrado ou retângulo daquele desenho que a sua amiga fez. É isso? Isso, isso. Aí você Aí lá colou ela. a manta? Isso, daí eu colei a manta no papelão, e aí depois eu vim com o suede e colei por cima. Ok. E o suede No fundo, você passou por trás, né? E prendeu como? tudo com cola quente. Tudo com cola quente. Você Tudo com prendeu cola quente. no papelão com cola quente. Sim, tudo E com cola prendeu, quente. Não e veio prendeu a placa já pronta, já finalizada, tal, na parede com cola quente. isso, tudo cola quente. Legal, legal, muito bom. Porque Muito, a cola quente é a mais em conta que tem. E sim. assim, você tendo, deixando ela esquentar bem. E olha que a minha pistola não é uma pistola profissional. Minha pistola é uma pistola caseira. É assim, ela não esquenta o tanto que uma profissional esquenta. O que eu fiz? Deixei enquanto quando eu comecei a recortar tudo, deixei ela lá uns 15 minutinhos esquentando, porque a hora que ela esquenta bastante. Então, foi assim que eu fiz. Nada assim. Não comprei material específico, tesoura, usei a tesoura minha de casa mesmo, tudo foi o que eu tinha. Não E gastei como é com uma material. área que não vai sofrer pressão, né? É uma área que fica tranquila na parede, não vai ter nenhum problema. A cola quente vai durar um tempão, né? Isso, é. Aí hoje a gente encosta na parede, na cabeceira, tudo. E até agora, tem uns 2 meses e meio, mais ou menos, que eu fiz, não descolou, não danificou. Agora, a cabeceira foi uma ideia genial que você teve, deixou lindíssimo o seu quarto, mas a mudança que surgiu com a cabeceira não se resumiu à cabeceira. Tem a parede que você pintou e tem outras mudancinhas que você fez, né? Eu pintei a parede de fundo, eu pintei no rosa, rosa antigo, e pintei os puxadores da porta do guarda-roupa. Eu pintei de rose gold. Essas foram as mudanças que eu fiz no quarto. Muito legal. As arandelas, você já comprou pronta nessa cor ou você acabou pintando? Não, a arandela eu já consegui comprar nessa cor mesmo. Legal. E aí, como é que foi a pintura dos puxadores? Porque o guarda-roupa você já tinha e ele está super bem colocado lá no teu quarto, né? Você acabou tendo a Sim, ideia de pintar da mesma cor que a arandela para criar uma sintonia e uma sincronia de cores, né? sim, foi. Aí, porque assim, esse guarda-roupa que a gente tem no quarto, ele é um guarda-roupa bem grande, que ele toma a parede toda.
E aí eu falei para ela também. Aí na foto do antes do quarto, até tinha umas estrelinhas, daquela que apaga, quando apaga a luz, ela acende. Daí ela falou assim para mim: vamos tirar essas estrelas aí e tal, vamos dar uma repaginada nesse guarda-roupa. Daí foi que ela deu a ideia de pintar os puxadores de rose gold, porque combinava com a parede, combinava com a arandela, porque até aí a gente não tinha comprado as arandelas ainda, quando teve a ideia de pintar os puxadores. E aí ela falou assim: então vamos fazer todos os detalhes de rose gold. Aí eu pintei os puxadores da porta, e aí, quando foi comprar as arandelas, a gente comprou o Rose Gold também. E para Aí pintar foi tranquilo? Você precisou fazer alguma coisa nos puxadores? Lixou alguma coisa assim? Ou você só. Não, Foi tinta spray, né? foi tinta spray que eu pintei. Eu já tinha recortado todas as partes da cabeceira que eu precisava, e aí sobrou aqueles restos do papelão, e aí eu estiquei tudo em cima de uma mesa que eu tenho no fundo da minha casa, e coloquei os puxadores e comecei a pintar em cima dos restos de papelão que sobrou. E aí deixei secar bem, pintei três vezes em seguida, assim. Pintei uma, deixei secar, depois pintei de novo, porque como os puxadores do meu guarda-roupa é plástico, então ele demora um pouco para pegar a tinta. Então você tem que passar, esperar secar bem, passar de novo, ver onde falhou e tudo mais, porque se você tenta pintar ele de uma vez, ele escorre. Então eu tive que pintar três vezes esperando secar. Mas E, super fácil, não precisa e lixar esse nada. spray que você colocou, que cor é? É rose gold, É rose gold mesmo. isso. Legal. Ele é meio metálico, né? Isso. É uma cor assim chique, né? Que o pessoal gosta muito. Legal, muito bom. E essa cor da parede, como é que surgiu essa ideia? Porque é uma cor diferente, né? Ela é muito bonita, uma espécie de salmão, assim, né? Uma cor meio. Qual que é o nome mesmo? Na verdade, eu vejo ela como rosa antigo, mas ela tem um outro nome, que foi o nome que está na, na, Na na- foto, né? Isso. Mas só que ela é o rosa antigo. Aqui, na minha cidade, o povo estava começando a pintar muito as casas de rosa antigo. E eu gosto muito dessa ideia de coisas antigas, de retrô e tudo mais. Então, quando eu vi uma casa pintada, até a casa da irmã dele, essa de 92 anos que eu comentei com você, ela, ela tem uma parede da casa dela com esse tom. Nossa, toda vez que eu vou lá, eu falo assim: nossa, que lindo, tal. E aí, quando a gente surgiu a ideia da mudança do quarto, eu já logo falei para ela, para essa minha amiga, a Carol, claro, que eu queria uma parede dessa cor. Então, foi aí que surgiu. Aí começou a parede rosa antigo e os outros detalhes que foi já assim surgindo com o que eu falava para ela, a ideia que eu tinha de falar para ela. Foi essa a ideia do rosa antigo na parede. Então a gente disse que ia conversar só sobre o quarto da Silvani, mas ela tem uma criatividade incrível e coloca a mão na massa. Então a gente estava olhando um pouquinho da casa dela e ela mostrou uma porta do quarto do filho dela que eu achei incrível. Eu falei, nossa, é aquela porta de madeira entalhada, né? Que tem aqueles requadros no meio, tal. Aí ela falou, não é bem assim. Como é que é, Silvani? Conta pra gente. Essa porta é uma porta de madeira e ela estava na cor de madeira mesmo. E ela estava toda feia quando a gente veio morar aqui. E essa porta, ela sai na sala. O quarto do meu filho que sai na sala. E aí, quando chegava a visita, eu falava: nossa, que porta horrorosa. E aí, como essa casa que eu moro é uma casa de aluguel, eu não queria investir muito.
E aí eu assistindo vídeos de reforma de porta e tudo mais, vi um vídeo de uma pessoa que usou papel, eu acho que foi papel Panamá, e ele mostrando como que ele estava reformando a porta, que a porta estava toda detonada, e ele estava refazendo a porta, eu achei o máximo. Então, foi a hora que eu tive a ideia de fazer a porta do quarto do meu filho, pintei de branco, e ficou muito legal essa porta. Nossa, ficou legal, não, ficou lindo. Vocês estão vendo aí pela foto que parece mesmo uma porta de madeira. Olha aí, ela está mostrando para a gente agora, ao vivo, parece mesmo a porta de madeira com os entalhes. Como é que você fez esse acabamento, Silvani? Então, eu peguei a medida da porta, aí eu tive a ajuda do meu marido e do meu filho, pegamos a medida da porta e eu comecei a cortar os pedaços menores para ficar as flechinhas do tamanho certinho, né? E aí a gente começou a fazer e colamos ela, a gente colou ela com cola contact, aquela cola de escola. E aí, depois que a gente colou e tudo mais, esperamos secar bem a porta e aí depois começamos a pintar. Mas, assim, a gente deu uma medida de... Eu acho que tem uns 2 milímetros ali, e aí a gente começou a colar e ficou essa porta aí. Ficou muito legal. E você só passou esmalte? Esmalte branco? Isso, não lixei, não passei nada. Eu colei os papelão, né, esse papel aí, acho que é Paraná, colamos lá, esperamos secar bem, e essa tinta que eu passei na porta, e nem é tinta, é a tinta à base de água, ela não dá cheiro, nada, porque eu tenho sinusite, essas coisas, então a gente optou para essa tinta à base de água. E a gente teve que dar, logicamente, teve que dar várias demãos para ficar da cor branquinha, mas ficou desse jeito que está ali. Nossa, muito, muito bonito, menina. E você também fez a mesma técnica usando o papelão para reformar esse armário bonito que você tem na cozinha. Sim, esse armário foi. Esse armário era um armário da minha mãe, que ela trocou o jogo de cozinha dela, e quando a gente veio morar aqui, a gente não tinha muito móveis, porque a gente morava num apartamento que ele era todo planejado. E como eu gosto muito de mexer com artesanato, e eu não sou dessas de ficar, mudou tal coisa, eu vou lá, compro. Não sou. Eu gosto assim de botar a mão na massa mesmo. E aí até o meu marido falou assim na época, a gente vai ter que comprar um jogo de cozinha tal. E aí eu andando para a cidade vi aqui na minha cidade de Taubaté tem uma rua que é a Rua Jacques Félix, que tem várias lojas de planejados. E eu passei numa loja e vi dessa cor do meu armário, que é o azul, acho que eu amo azul. E aí eu vi um armário, assim, uma cozinha maravilhosa, parecia assim, cozinha de novela. E aí eu entrei lá para perguntar, né? Passei a medida da minha cozinha, tal, que eu estava vindo morar aqui. Passei a medida da minha cozinha. E aí o orçamento que eu quase caí de costa, R$ 15.000. Eu falei, 15.000? Não. Aí até a moça, não, a gente parcela, que não tem conversar com meu marido e a gente volta a se falar, né? Aí tá. Daí eu falei assim, e a minha mãe, quando a gente resolveu vir morar aqui, a minha mãe ela já tinha assim, oferecido esse jogo de cozinha que era vermelho. E aí saí de lá desse planejado, vim aqui na minha mãe e falei assim, mãe, o armário está de pé ainda, a senhora vai me dar? Daí ela, vou. Aí até falei com meu marido, minha mãe me deu um jogo de cozinha, né, que está lá no fundo da casa dela e tudo mais, ela usava na cozinha do fundo da casa dela, mas é vermelho. Aí, vermelho, eu falei, pode deixar que a gente vai dar um jeito. Aí peguei e trouxe aqui para
né, para casa onde eu ia morar. Aí falei assim, nossa, mas tá muito simples esse jogo de armário, né? Vou dar uma repaginada nele, vou mudar essa cor vermelho e tal. Aí peguei, fiz uma moldura desse. Aí eu usei o roller, que ele é mais grossinho. Usei o roller, fiz uma moldura, né, nas portas. Aí comprei a tinta azul e pintei o armário. Aí ficou o armário do jeito que eu gostaria, da cor que eu tinha visto lá de 15 mil reais. Aí, ó, não sei se dá para ver, é o meu armário que eu pintei. Nossa, tá lindíssimo, lindíssimo. Daí ficou assim, o meu armário. Ficou muito legal. Eu tiro foto aqui e o pessoal fala, nossa, que armário bonito, mas só que ninguém sabe. Por isso que eu volto a falar. Quando a gente tem um sonho de querer alguma coisa que a gente não tem a possibilidade no momento de comprar, é só você ter a criatividade que você faz. Era, assim, quase o que eu queria. Não é 15 mil, esse até armário foi de graça para mim, que foi minha mãe que me deu, mas hoje ele me supre todas as minhas necessidades da cor que eu gostaria. Nossa, ficou muito linda, viu? O trabalho que vocês fizeram, Silvani e Lafayette, olha, sensacional. Certamente vai ajudar muitos internautas e muitas internautas. E eu queria que você deixasse agora no final uma mensagem para quem está assistindo a gente, de como foi esse processo para você, de olhar lá na foto da internet e depois de trabalhar, batalhar, pesquisar, ter ideia, concretizar e olhar hoje para o teu quarto tão lindo, com essa cabeceira tão bonita. Como é que você se sente? O que você pode dar de dica para o pessoal que está assistindo a gente? Olha, assim, a experiência que eu tive foi muito boa. Pelo fato, assim, de hoje eu entrar no meu quarto e eu vi que eu mesma fiz. E assim, nossa, a hora que eu ligo as arandelas, apago todas ligo as arandelas, que eu vejo, sabe, a cabeceira, né, pronta ali no quarto do jeito que eu gostaria. E tem muita gente que acha que, esse quarto é para quem tem dinheiro. E na verdade não é. Esse quarto é para você que quer, para você que gostaria de ter alguma coisa assim, porque hoje em dia com assim os recursos que a gente tem, esse negócio, é só para quem tem dinheiro. Não, é para quem tem vontade e quer botar a mão na massa. Se você tem vontade, mesmo que você não tenha uma criatividade, mas tantos vídeos que tem na internet que assim inspira você a fazer tantas coisas que assim você faz sem gastar muito. Se eu fosse fazer, tentar fazer do jeito que né, o que pede, o material que pede, eu não sei se eu conseguiria estar com o meu quarto pronto hoje. Mas, assim, você vai ver o preço de alguma coisa. Não cabe no meu bolso, peraí. O que eu posso fazer para mudar, para melhorar para mim hoje? Que eu tenho essa condição. Eu não tenho a condição de pegar uma coisa mais cara, mas eu tenho a condição de pegar uma coisa mais barata. Então, bota a mão na massa, procura, pesquisa, que você vai ter um quarto melhor que o meu até. A gente só tem a agradecer a vocês a disponibilidade de abrir o imóvel de vocês, contar a história dessas obras incríveis que vocês colocaram em prática aí. A criatividade da Silvani é fora de série. E você que está aí assistindo essa entrevista, se gostou, dê um like, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações e também nos procure para contar a história da sua obra. Afinal, o Sua Dica, nossa obra, é feito de pessoas como a Silvani. E a gente espera para também contar a sua história. Na semana que vem, a gente volta com uma nova entrevista. Até lá!